Eu vou confessar para vocês, eu tava com o presidente Bolsonaro quando essa história da joia da Michelle saiu, e ele nem sabia o que estava acontecendo. Eu achei muito engraçado. E parece que você tava com o Weingarten, que é muito próximo ao Bolsonaro, né, Gerson? E ele deu a versão oficial ali do Bolsonaro de qual é o caso. Eu queria que você falasse, depois o Fernão comentasse, eu vou em seguida. Não, basicamente, houve uma participação do ministro das Minas e Energia, que na época era o ministro Bento, na Arábia Saudita, e ao término dessa participação de um evento que ele representou o governo brasileiro, um emissário ali do governo saudita entregou para ele 2 presentes que eram para ser entregues ao Palácio, ao presidente da República, e ele não sabia sequer o que tinha dentro da caixa ali, né? Havia um cavalinho que aparece numa foto que foi entregue ali, ele teve ciência, mas a caixa fechada, que é a que ensejou essa polêmica toda, era uma caixa com joias, teoricamente supõe-se, né, que foram joias que foram enviadas para a primeira-dama como um presente, talvez até dentro da cultura lá da Arábia Saudita, etc., isso seja bastante corriqueiro, mas o fato é que eram joias que, quando o ministro Bento vai ao Brasil, ele estava com a sua assessoria, os assessores dele, cada um botou um presente na sua mochila, e o ministro Bento passa por aquela área ali da alfândega e vai embora para a conexão, porque ele tinha uma conexão de voo. E os assessores que vinham atrás, eles passaram pelo raio-x, o pessoal perguntou do que se tratava, eles falaram, olha, para dizer a verdade, nós nem sabemos. Eles, poxa, mas então tem que ver. Aí viram o que era, arbitraram um valor de 1 milhão para joias e 1 mil reais para o cavalinho ali, porque eles tinham que arbitrar um valor, disseram, ó, isso vai ficar retido até que alguém faça o desembaraço alfandegário lá. Chamaram o ministro Bento, ele retornou para a área privativa, falou para eles, olha, isso é um presente que foi dado pelo governo da Arábia Saudita para o governo brasileiro, vocês podem ficar aí, depois a gente faz o trâmite aí de desembaraço alfandegário para ser remetido lá para o acervo da presidência da República. Só que esse processo, não sei por que, ficou rolando mais de um ano, porque esse evento, Paulo, ele foi há mais de um ano atrás. Isso, mais de um ano, parece que as joias foram de 2019. Pelo que eu entendi, foram de 2020. 2020 para 2021, alguma coisa assim. Ou 21. Você sabe que o Bolsonaro só foi saber dessa história mais de um ano depois, né? Eu achei essa história estranha pra caramba. Como é que o presidente não sabia disso? Não, mas o mais estranho, eu não digo nem que ele não soubesse, né? Ele disse que não sabia. Não, pois é, mas pra mim o mais estranho não é nem que o presidente não soubesse, que eu até acredito, porque... Eu acredito pela genuinidade... Faltou a palavra aqui. Por ser genuíno, né? Fernão, me ajuda que você fala português melhor que eu. É muito espontâneo, né? Mas pela espontaneidade, pronto. Isso. Pela espontaneidade da reação dele. Mas sabe o que me chama mais atenção? É que o ministro Bento, que é um almirante acostumado com esse tipo de ganha presentes, a gente já tem essa prática nas Forças Armadas. A gente sabe que a partir de um determinado valor, aquilo nem pode ficar com a própria pessoa, aquilo fica no acervo da unidade. Então eu mesmo, quando comandei, ganhei presentes que não eram pessoais, era o comandante. Aquilo fica no acervo da unidade. Até um determinado valor, você pode ter como uma coisa pessoal. Mas esses presentes são desembaraçados na alfândega, porque senão não faz sentido você cobrar um imposto para alguma coisa que está entrando que depois vai para o governo. Quer dizer, é tudo uma manobra contábil. O que me causa estranheza foi isso não ter sido feito pela própria Receita Federal em articulação com o próprio ministro Paulo Guedes, que é capaz de nem ter sabido dessa história. Eu nem sei se chegou ao conhecimento dele, mas o fato é que o Fábio ficou de depois contar o resto da história, que ele também estava investigando, por que isso ficou parado lá tanto tempo na alfândega sem esse desembaraço. Talvez você tenha alguma informação adicional aí. Não, o que eu ouvi, a história que eu tinha ouvido é que o presidente tinha mandado alguém para ver se era possível reaver, e o vídeo da Globo News mostra exatamente isso, né? O cara vai lá, tenta reaver uma coisa que era presente pessoal, personalíssimo para ele, e aí o cara não consegue, não tá com a documentação. O cara da Receita parece que agiu muito bem no vídeo, pelo menos parece, e o cara vai embora e ficou nisso.
eu acho que essa história toda, Gerson, vou dizer para você, e pode ser que eu esteja tão viciado em acompanhar a política americana e ver as coisas acontecendo no Brasil, que eu tô que nem o Mark Twain. Eu não digo que a política americana e a brasileira são iguais, mas a brasileira rima com a americana. Então, o que eu vi aqui? Eu vi usarem uma história de coisas que ficaram da presidência para justificarem uma busca e apreensão e uma abertura de inquérito contra o Donald Trump. Então, quando eu vejo essa história, imediatamente eu não consigo deixar de ter a impressão de que isso nada mais é do que uma justificativa para fazerem uma busca e apreensão contra o Bolsonaro. E aí, uma busca e apreensão, primeiro, eu não confio na Polícia Federal e no Ministério Público Federal para fazerem busca e apreensão. Não confio que não tem gente dentro desses lugares que plantariam. O Fernão tá sem som. Mas eu acho que... não, achei que você estava falando. Eu não tenho certeza que eles não plantariam algo. E agora é só ilação. Tá? Segundo, eu já vi o que é uma mudança presidencial. Eu vivi isso dentro de casa. Eu sei como é que é. Tinha a caixa da mudança da presidência do meu avô, que 30 anos depois não tinha sido aberta. É uma quantidade colossal de coisa. No caso, as nossas tinham ido lá para o sítio do Dragão, mas eu não sei para onde foram as do Bolsonaro. A quantidade de coisa só aumenta. Deve ter ido tudo para um galpão, alguma coisa do tipo. Mas essa foi a justificativa do Lula. Eu não sei se o Fernão vai lembrar, talvez ele... Exato, eu ia fazer exatamente isso para ele. Foi a justificativa do Lula, porque aquele cofre que estava no Banco do Brasil, que foi encontrado até obra de Aleijadinho, várias coisas que não poderiam ter deixado nem o Palácio da Alvorada, nem o Palácio do Planalto, o Lula alegou que aquilo iria para o Instituto Lula depois, porque ele pensava que aquilo fazia parte do que seria dele. E eu nem vou atribuir má fé ao próprio ex-presidente Lula da época. Agora, uma coisa eu sei, é que da parte do presidente Bolsonaro, até mesmo o comportamento dele e da esposa não são muito, assim, vamos dizer, aderentes a essa narrativa de pessoas que gostariam de se apropriar de bens, etc., porque eles têm uma vida naturalmente muito mais frugal do que aquela que a gente observa dos vinhos e daquilo que deslumbrou, né, o presidente Lula, né, e que se transformou numa pessoa extremamente mais sofisticada, vamos dizer assim, nos seus gostos e desejos, né? E aí o Fernão pode falar melhor do que a gente, porque ele frequenta mais esse círculo do que eu. Gente, eu vou contar uma história pra vocês. As pessoas não têm ideia, porque eu gosto de ser uma pessoa comum, fui criado desde indo pros lugares mais simples até os lugares mais sofisticados. Mas as pessoas não têm ideia do nível de simplicidade que beira o bronco do Bolsonaro. Então eu vou contar aqui uma história de bastidores. Na sexta-feira, me ligou a segurança falando: o presidente quer jantar contigo. Aí eu falei assim: tá bom, eu vou jantar com ele. Encontra a gente aqui no hotel. Aí chamamos um Uber, presidente de Uber, fomos para um lugar que ele queria ir. Chegou lá no lugar, o presidente era um shopping, e o presidente queria comer uma pizza no Sbarro. Para quem não sabe, o Sbarro é uma pizzaria de praça de alimentação aqui nos Estados Unidos. Não existe pizza mais vagabunda. Eu olhei e falei: pô, presidente Sbarro. Ele parece que tem um hambúrguer aqui também do outro lado. O hambúrguer era um Johnny Rockets, que é uma... Assim, no final das contas, sentamos eu e mais umas 7, 8 pessoas para comer um hambúrguer do Johnny Rockets. A conta das 10 pessoas foi $70. $7 por pessoa. Isso é indiscutível, enfim, que ele é um homem. Não tinha ninguém vendo, não era para ninguém aparecer, era a preferência dele. Era a preferência dele. Assim, e beira. Eu falo assim: não precisa, pô, eu não quero comer essa. Não é porque eu não gosto de hambúrguer, eu gosto de hambúrguer, pô, hambúrguer do Johnny Rockets é meio mais ou menos. Assim, é uma simples. Esse cara não é o cara que rouba joia. Entendeu? Bom, mas ele ganhou. Aí você está falando de dois presentes pessoais, tá certo? Porque não tem. Você dá um presente desse para a rainha da Inglaterra, pode fazer algum sentido, né? Mas para o presidente ou para a mulher do presidente, um colar daquele calibre. O Sheik adora ele, adora. Os caras lá da Arábia Saudita adoram o presidente Bolsonaro, são loucos por ele. Menefrega, tá certo? Mas quando aparece um negócio desse calibre,
isso tem que ser investigado. Não tem como não investigar. Nem acho que é para não investigar. Ele recebeu o presente dele, que era mais pobrezinho, porque o homem não usa diamante, não sei o quê. E ela, esse aí. Agora, dizer que nada disso foi sabido, tal, quer dizer, é esquisito de parte a parte essa história, tá certo? Ela é cheia de rabo solto. Não, eu acho esquisito o negócio do não sabido, porque será que ele ia receber o presente? Mas no fim você já tem confirmação de que nos últimos dias do mandato ele foi lá tentar reaver, mas dentro da lei, né? Enfim, pela lei, mas a peça era aquela, né? Que é um troço daquele calibre. Então, isso. Mas a investigação é investigação por crime, Fernando? Não sei, quer dizer, se você receber. Eu fiquei pensando isso, quer dizer. Não, porque você falou assim, não, tem que ser investigado. Eu acho que tudo que é público tem que ser investigado. Mas a investigação é em cima de que crime? Eu fiquei me perguntando o que o governo Bolsonaro tem feito com o governo da Arábia que pudesse valer algum tipo de suborno. Não me ocorreu nada, entendeu? Eu não me lembro de nada que possa ter nenhum acordo, nenhuma compra, nenhuma licença especial para eles virem aqui ou comprarem alguma coisa do Brasil, um pedaço da Petrobras. Enfim, não me ocorre isso, né? Também não vejo, porque se tivesse sido isso, quer dizer, fez um baita de um acordo e o cara levou uma vantagem enorme, você pode explicar por aí. Não tem isso, né? Tem também esse outro componente do exagero da mídia que é sempre beirando o limite da obscenidade, né? Com a fúria com que vem em cima de qualquer coisa, né? Aí depois eu pensei também, falei, bom, é mais uma coisa, quer dizer, teve o golpe que não aconteceu, né? Teve a corrupção das vacinas que não foram compradas e agora tem a joia que nunca foi apropriada pelo seu suposto dono. Então, mas, de qualquer jeito, é um caso que chama atenção e que tem que ser investigado. Eu não sei qual é o hábito desses árabes, né? Se eles dão para todo mundo colares de diamantes de 15 milhões e espadas cravejadas de diamante, de rubis, não sei o que deram para o Lula. Parece que foi o mesmo governo árabe, né? Que deu essa... Não, parece que sim, mas primeiro, é um hábito. Primeiro, os caras são podres de rico na pessoa física. Segundo, é um costume e um hábito deles como povo fazerem esses tipos de presentes extravagantes. Isso é quase que bíblico, né? Uma coisa que ultrapassa os tempos. Praxe que o presidente da República não aceita esse tipo de coisa. Não, aceita. E tem dois tipos de coisa. As que são presentes para figura de presidente. Desculpa, eu acho que o presidente da República, se ele tiver um pingo de juízo na cabeça, ele não pode aceitar um presente desse valor, né? Porque é aquilo que o Antônio Carlos Magalhães era famoso por isso, né? Ele fotografava todos os presentes que ele recebia e todos os presentes que ele mandava, né? Porque isso aí vira isso. Quer dizer, a partir de um certo limite, o presente deixa de ser um limite. Mas para que você vai recusar um presente e gerar um problema com os caras? Diz respeito à pessoa. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, esses presentes não foram dados ao presidente Bolsonaro em pessoa. Eles foram dados ao ministro Bento numa viagem onde o Bolsonaro não foi. Então o ministro Bento teria que ter recusado o presente em nome do Bolsonaro, o que seria estranhíssimo, né? Não faria sentido nenhum. Segundo, Paulo, peraí. Oi? É claro que eles não deram colar de diamante para o ministro Bento. Eles deram para o Bolsonaro e para a mulher do Bolsonaro. Claro, mas através do ministro Bento que foi lá. O Bolsonaro não foi nessa viagem. Eu sei. Então o que o ministro tinha que fazer? Pegar o presente e devolver? Não. Falar assim, não. E segundo, eu não sei nem por que o Bolsonaro faria essa desfeita
de devolver o presente. Isso é muito mas esse tipo de presente, existe legislação. Comum. Existe legislação que fala sobre isso. Você não o presente como um presente para o país que não tem nada a ver com ele. Você sabe que meu avô deu um cavalo lindo pro Reagan de presente? Custava uma fortuna. Que ele tinha ganhado de presente. É uma história até engraçada. Porque o Reagan foi ao Brasil e tem uma foto até muito famosa que está na Library of Ronald Reagan Library em Los Angeles. O meu avô montado com o Reagan passeando ali pelo Torto, pela residência do Torto. E a história é engraçada porque o Reagan adorava cavalo e o meu avô tinha um cavalo espetacular, provavelmente presente também de alguém, que o Reagan tava lá, andando no cavalo e tal, e o Reagan ficou, puxa, caramba, esse cavalo é espetacular, e elogiou o cavalo umas 5 ou 6 vezes, os dois andando a cavalo, os dois gostavam. E aí o meu avô virou e falou pro Reagan, olha, muito obrigado e tal, pô, obrigado, presente, é seu, fica à vontade, o cavalo é seu, tá às ordens, né? E eu acho que o tradutor, quando traduziu, o intérprete traduziu de forma muito literal, e o Reagan entendeu que estava recebendo o cavalo de presente. Os cavalos meu avô mandou o melhor cavalo dele pro Reagan montar. Pô, ele mandou um avião do exército buscar o cavalo alguns dias depois. E levou o cavalo. E ficou agradecidíssimo. E os dois desfrutaram de uma relação de amizade assim, muito grande, de boa relação, até o final da vida. E o Reagan ganhou um cavalo de presente. Tenho certeza que não foi parado lá na alfândega e tenho certeza que ninguém... Embora os Estados Unidos tenham, sim, legislação... regulando a quantidade de presentes, que o presidente americano também ganha muita coisa. Essa coisa de não haver quid pro quo, que eu acho que agora o Osmar Aziz, eu sempre acho uma graça o Osmar Aziz querer investigar Bolsonaro, né? Mas o Osmar Aziz diz que vai ter uma comissão para investigar se isso está relacionado a uma venda de uma refinaria na Bahia. E aí, eu acho que é bacana fazer isso. Investigar é sempre bom. Mas eu quero que investiguem também os presentes que o Lula recebeu durante o seu governo, se teve alguma contrapartida. Inclui Cuba, eu quero saber Venezuela, eu quero saber um monte de coisa. Em Cuba foi charuto, a gente já sabe. Essa história a gente já conhece. Ele tem charuto para ele fumar até... Exato. Eu quero saber onde estão esses charutos. Tá no mudo, Fer. Milhares de presentes que recebeu em espécie, inclusive. Exato. Condenado, mas depois negou. Então aí Vocês reparem, eu acho esse assunto todo um assunto... Cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Eu acho esse um assunto pequeno. Não tem um negócio assim, puta, caramba! Pô, o cara recebeu um presente e, pô, no mesmo dia assinou um contrato vendendo a Petrobras pros caras. Sabe, uma coisa assim? Não tem. É um negócio de uma coisa que foi legal, feita de uma forma legal, de umas joias que estão dentro da Receita Federal. Assim, você quer ver a